Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais uma T-List do canal, agora dessa vez ranqueando os últimos trabalhos dos técnicos do Corinthians. A gente já fez uma T-List ano passado ranqueando os técnicos no geral, mas agora a gente vai trazer para vocês os trabalhos em si. Então vai ter treinador que vai aparecer mais de uma vez na lista, com 2, 3 trabalhos, e a gente vai ranquear aqui, aproveitando que o Corinthians aí tá prestes de anunciar, ou se anunciou já o seu novo técnico, a gente tá gravando logo antes de acontecer, e para avaliar também o último trabalho do Ramon Dias e dos outros que passaram pelo Corinthians. Top 3, como sempre, foi bem, tem coisas positivas, comum, abaixo da média e pardal. Lembrando que a gente sempre começa ali no recorte de 2008, 2009, que é quando a gente tem alguma memória de futebol e a gente se sente mais confortável para avaliar e lembrar das coisas que aconteceram. Primeiro que começa ali, Mano Menezes, que ficou do Corinthians de 2008 a 2010, e eu já começo falando que esse cidadão tem que estar no top 3. Eu também acho que tem que estar no top 3. E vale lembrar, o Mano ele chega no Corinthians depois de ele estar muito bem no Grêmio e ele ser um técnico da Libertadores. Então, são um técnico cotado entre os melhores do país. E ele aceita o projeto do Corinthians de ir para a Série B e ele reconstrói aquele time do Corinthians, né? É campeão da Série B com a melhor campanha da história da competição, chega em final de Copa do Brasil, posteriormente é campeão paulista da Copa do Brasil e sai do Corinthians para a seleção brasileira. Então, o trabalho do Mano nesse período foi um trabalho de reconstrução e não teve um treinador que conseguiu fazer um trabalho de reconstrução tão bem que nem o Mano Menezes. Naquela época, se o Corinthians é campeão de tudo, naquele ciclo ali que sai da Série B até ser campeão do mundo, tem muito dedo do Mano Menezes nesse esquema todo. Foi uma passagem assim das mais marcantes que a gente viu, mano. Eu já inauguraria esse top 3 aí também. Eu acho que a situação do Mano, acima de tudo, a gente vê uma situação onde tem um técnico que ele chega numa Série B, no pior momento da história do clube, e ele de fato reconstrói. Quando ele vai embora, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Uma das melhores campanhas da história do primeiro turno na época, melhor ataque da competição, um time que jogava muita bola. Então, foi realmente o cara que ele pegou o time onde estava abaixo da média, fez a melhor campanha da história da Série B, que nem você falou, foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, depois de muitos anos, que nem os 2 títulos vinham, e largou o time na liderança do campeonato. Vamos lá, Adilson Batista, pardal. Esse cidadão é um pardal. Ele pegou o projeto pronto do Mano Menezes, amassou no lixo e falou: eu não quero ser campeão brasileiro, eu quero mudar tudo aqui. Mudou a zaga, mudou o ataque, mudou a forma como o Corinthians jogava, que era um time que tinha filosofia de Corinthians, que se defendia primeiro e depois saía para jogar e dominava os adversários dentro de casa. Esse foi o cara que conseguiu perder o título com muitos pontos bobos dentro de casa, inclusive pro Atlético Goianiense, que eram os piores times do campeonato, tomando um 4-3 dentro de casa. Chegou a estar 4-1 o jogo, inclusive. Era exatamente o que eu ia comentar, lembrar desse jogo do Atlético Goianiense que foi inacreditável. Eu ia deixar você comentar primeiro justamente por conta do ódio que você tem pelo Adilson Batista. E é muito merecido, mano, porque ele fez um dos piores trabalhos que a gente viu de um técnico no Corinthians. A categoria pardal, ela vai estar pro Adilson Batista porque ele era um pardal e porque é a pior categoria possível nessa tier list. Mas qualquer categoria lá embaixo, o Adilson Batista poderia entrar, porque realmente, mano, ele fez o Corinthians perder um título brasileiro e beleza, você olha o fim do campeonato, você viu que o Adilson Batista comandou um time que brigou pela competição ali até o final, mas sem dúvida nenhuma, se fosse o Mano no lugar dele, o Corinthians teria muito mais chance de acabar campeão. E ele destruiu um projeto do Corinthians que vinha muito bem, tanto que ele fica pouquíssimo tempo. Sim, e logo depois já corrigem rota, trazem o Tite, que perde alguns pontos também ali na reta final, como no fatídico jogo final contra o Goiás, que o Corinthians empata 1-1, já rebaixado o Goiás, mas não tem nem comparação o 2010 do Tite com o 2010 do Adilson Batista, que perdia ponto atrás de ponto em jogos muito bestas. E cara, assim, eu acho que isso aqui vai ser um baita de um pompa-tempo. Eu já colocaria o Tite também no top 3. É óbvio, não tem como, é o top 1. Porque, mano, o cara ele chega, ele melhora o time já em 2010, 2011. Tudo bem, teve também pontos negativos. Teve a eliminação na pré-Libertadores, que inclusive o Andrés foi bem de bancar o Tite naquele momento e continuar com o Tite como treinador do Corinthians. E posteriormente disso, posterior de um campeonato paulista que é vice, de uma eliminação na pré-Libertadores, o Tite é campeão brasileiro, é campeão de Libertadores, é campeão mundial, é campeão paulista, é campeão de Recopa. O Tite levou o Corinthians num patamar mais alto que a gente já tinha atingido na nossa história. Ganhou muito, montou um time extremamente competitivo, vencedor, se identificou muito com a torcida do Corinthians naquele momento, é o top 1 dessa lista. Coloca no lugar do Mano, na frente do Mano. Eu sei que a gente não tem essa regra aqui, mas só pra gente deixar o justo pelo justo. E deixar bem claro, né? A gente tá gravando isso aqui no dia seguinte que saiu a notícia que o Tite recusou o Corinthians mais uma vez e melou toda a negociação.
Mas isso não é o suficiente pra gente desmerecer e deixar de ser grato por tudo que o Tite fez. Além do fato de que o Tite ele só cai nesse período porque o segundo semestre de 2013 é muito ruim. Corinthians que, era irreconhecível, chega a tomar 4-0 da Portuguesa, perde pro Náutico, mais um time que já estava rebaixado naquele momento. Era o time campeão do mundo, o time campeão paulista, campeão de Recopa. Era um time que fez o primeiro semestre muito bom e que merecia ir mais longe na Libertadores se não fosse o Amarília, mas que no Campeonato Brasileiro foi realmente patético, foi ridículo e não conseguiu nem sequer se classificar para Libertadores ou para Sul-Americana no seguinte. Se não me engano, terminou em 10º o campeonato. Por um time do tamanho do Corinthians, com o time que tinha naquele momento, era inacreditável, principalmente considerando que era o Tite o treinador. Então foi realmente um momento de mudar e foi quando volta Mano Menezes. Mano, volta de novo para fazer um trabalho de reconstrução, que nem ele normalmente faz. Com várias mudanças. Então, o time de 14 ele já tinha mudanças bem significativas para esse time de 2013. E, cara, eu acho que tem ressalvas. Esse trabalho do Mano, que ele dura um ano só, ele tem ali os seus pontos positivos e tem pontos negativos. Por exemplo, o Corinthians cair na primeira fase do Campeonato Estadual de 2014 é ridículo. É ridículo. E principalmente porque não era no formato antigo, que era uma tabela geral. Tinha grupos já. Tinha grupos. Não conseguiu se classificar em um grupo com 5 times, pô. Inclusive, o Mano Menezes é o técnico que participa de 2 eliminações do Corinthians na fase de grupos do Paulistão. 2014 e 24, né? 10 anos depois ele repete. Também. 2010 também, é verdade. Só que aí era grandão. O Corinthians termina em quinto na classificação geral e passa o Santo André. Aí vamos lá, em 2014 ele tem essa queda aí na fase de grupos do Paulistão, que realmente é significativa. Ele tem a queda na Copa do Brasil vexatória para o Atlético Mineiro, depois de abrir 2-0 e tomar 4-1, sendo que no jogo da ida ele provoca, faz a dancinha e depois ele e o Corinthians viram meme, muito por conta disso. Mas, cara, num geral também, o Mano Menezes ele faz um bom campeonato brasileiro. Aquele time do Corinthians jogava futebol, já era um time que já tinha um começo ali de um tic-tac, que depois chegou com o Tite e aprimorou tudo isso. Ele construiu uma base, o Tite em 2013 ele sai, ele desmorona o próprio projeto vencedor que ele tinha conseguido, o Mano consegue reconstruir, botar esse time na pré-Libertadores e fazer ali uma base interessante. Termina e aí quarto, o Tite assume... brasileiro? Termina em quarto. Termina atrás do Inter. Vai pra pré. E aí depois vai pra 2015 e o Tite volta a fazer o trabalho que ele fez. Então, mano, de novo, ele foi fundamental no processo de reconstrução e apesar de todos os problemas ali que ele teve de eliminação no Paulista, de eliminação na Copa do Brasil vexatória, eu acho que, no geral, acho que foi um combo até que positivo, mano. Eu vou colocar que foi bem, porque eu acho que tem coisas positivas, tá guardado para técnicos que atingiram menos. Eu acho que o Mano, por ele ter conseguido fazer o time do Corinthians de fato jogar muito bem e chegar em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe quanto é difícil, e querendo ou não, ele chegou bem longe da Copa do Brasil jogando um bom futebol. O problema realmente foi a virada. A virada foi uma vergonha. O Corinthians tinha muito mais time que o Galo. Era inadmissível perder da forma como ele perdeu. Mas, cara, eu vou concordar que ele foi bem. E o Tite de 2015, mano, aí que vem a parada. Ele é campeão brasileiro, ele tem que estar ali no top 3. Só que, ai, que merda. Eu tenho muita dó com o cara que vai aparecer aí. Então, tô pensando nisso. É porque a gente tem que avaliar o trabalho inteiro. O Corinthians de 2015, ele faz um bom campeonato paulista, onde é eliminado em casa do Palmeiras, o que acaba sendo muito ruim. Só que ele termina o campeonato paulista invicto. Não perde nenhum jogo, é eliminado dentro de casa nos pênaltis com 2-2. Mas que o nível de atuação já estava caindo, tanto que passa na Bacia das Almas contra a Ponte Preta dentro de casa e consegue passar e perde o Palmeiras nos pênaltis. Na Libertadores é uma vergonha. O primeiro turno ali da Libertadores, o Corinthians voa, destrói a pré-Libertadores, aí ganha do São Paulo, ganha do São Lourenço, que era atual campeão, ganha do Danúbio, aí depois passa lá, ganha do Danúbio de novo, perde pro São Paulo, empata com o São Lourenço dentro de casa jogando mal, e depois tem o Guarani do Paraguai, que realmente é vexatório. Copa do Brasil, o Corinthians abre mão contra o Santos, perde os 2 jogos para ficar no Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, a partir da 6ª rodada, o Corinthians voa, destrói todo mundo, fica acho que 29 jogos invicto e é campeão jogando os melhores futebols, nunca sei falar isso. Também não. Do Brasil, que eu já vi de um time jogar, acho que só perde pro Flamengo de 2019. Mas é que o Guarani pega muito forte. E a gente já sabe com quem que a gente tá comparando, que é o Carille de 2017. Sim. E, ai, mano, é difícil demais. É que tem todos esses pontos. Da eliminação pro Guarani, de cair em casa pro Palmeiras em 15, de oscilação. Mas, foi um time campeão brasileiro que atingiu todos os quesitos possíveis no Brasileirão.
teve o melhor primeiro turno, o melhor segundo turno, o time que fez mais gols, que menos sofreu gols, com a melhor campanha em casa e com a melhor campanha fora de casa. Foi o único time que conseguiu fazer isso na era dos pontos corridos. E querendo ou não, se a gente for analisar o trabalho no quesito também não só de resultado, mas de desempenho que tem que estar na conta, aquele time de 2015, muita gente afirma, e eu até acho que é algo que dá pra colocar, que é um time que jogava melhor que o time do Corinthians de 2012, em relação a futebol jogado. Sim, jogar melhor jogava. Então, é um time que jogava mais bonito que a gente já viu no Corinthians. Então é complicado também, mano. Porque tem pontos negativos, mas o auge dele é absurdo. Assustador. Posso já opinar? Porque a gente tá comparando os dois. Vamos já avaliar o Carille de 17 junto, pra já definir o que vai fazer. Ok. Eu acho que o Carille de 17 na frente, com dor no coração e com dificuldade, super entendendo que eu colocaria o Tite. Em algum momento, eu acho que, tipo assim, a gente pode regravar isso aqui semana que vem, eu vou falar que eu colocaria o Tite. Caralho, vou xingar muito nós, velho. Mas hoje eu tô pensando no Carille de 17 porque ele fez mais com menos. Ele foi campeão paulista. É um trabalho mais difícil. Ele foi campeão brasileiro, com o primeiro turno invicto, o único que conseguiu isso até hoje. Ele consegue ser campeão depois também em 2018, é o mesmo trabalho, consegue ser campeão, consegue levar o Corinthians para as oitavas de final da Libertadores também, ainda era o Carille, com dificuldade, trancos e barrancos, mas era um time muito ruim, mano. Era um time muito limitado. O Corinthians de 2017, chamado a quarta força, que vinha de um 2016 terrível, o Carille consegue transformar esse time numa parada que a gente nunca imaginava. Chegar a 34 jogos invicto, de primeiro turno invicto, de 47 pontos no primeiro turno, de bater em todo mundo, transformar o João no God of Clássicos, o Arana num puta lateral, recuperar o Balbuena, o Pablo que veio do Bordeaux virou um monstro. O Tite, querendo ou não, ele pegou uma base boa do Mano. O Mano, que nem você falou, ele reconstruiu uma parada legal, onde o Tite pegou e lapidou, transformou uma parada melhor. O Carille pegou praticamente uma terra arrasada, onde o Corinthians não tinha nenhuma contratação de deslumbre, só o Jadson que chegou ali já em março, se eu não me engano. Ninguém esperava nada do Carille, e ele entregou muito acima da média. Cara, é muito difícil. Mas é que, de fato, assim, se a gente for pegar aquele time de 17, é que a nomenclatura de quarta força no começo, eu acho que era um pouco exagerada, mas realmente, tem muitos jogadores daquele time que, se a gente for analisar hoje, você vai falar, pô, beleza, o cara era um monstro. Mas, como você disse, o Balbuena em 16, o Cássio em 16 estava mal. O Pablo era um desconhecido, o Arana era apenas um moleque da base, o Gabriel era moleque da base. O Maicon era moleque da base, o Gabriel foi chutado do Palmeiras, o Rodriguinho já estava melhor, mas ainda muita gente chamava de Podriguinho. O Romero não era tanto unanimidade como foi se tornando. O Jô, pô, quem não criticou a contratação do Jô quando ele chegou gordo, fora de forma, começou mal. Quem não criticou? E o Carille fez esse time ser multicampeão, bater recorde, bater em rival pra caramba. O que o Carille sabia bater em rival era sacanagem. E outra, olha pro banco. Quem que o Corinthians tinha? O Corinthians tinha elenco. De novo, que nem eu falei, tinha o Jadson de boa opção. De resto, o Corinthians teve que se virar. Léo Príncipe, Moisés, Camacho. Pedro Henrique, Camacho, Paulo Roberto, que teve que jogar em muitos momentos, inclusive como lateral. O cara era reserva do Sport, veio pro Corinthians, ele conseguiu fazer o cara jogar bola. Casim. A melhor opção pro banco era o Cleison em muitos momentos. Corinthians foi campeão paulista depois, com muitos jogos do Léo Jabá sendo titular. Léo Jabá que, porra, mano, só teve destaque no São Bernardo. Tá ligado? Eu acho que o Carille fez mais com menos de uma maneira inacreditável. Eu acho que a dificuldade do trabalho do Carille é maior. O Tite, ele fez um trabalho mais bonito, um time que jogava melhor. Um time mais incontestável, digamos assim, mas na reta final, porque os primeiros 6 meses foram difíceis. O Carille, eu acho que, pô, mano, me ajuda aqui. Eu acho que o Carille não tem eliminações vergonhosas. Por exemplo, que nem o Inter teve o trabalho do Tite. Nem o Inter na Copa do Brasil foi nos pênaltis com o time chutando a bola pra fora, contra o Racing foi no gol fora de casa. E o Racing, o Corinthians também deu uma largada, botou o Marcial pra jogar de lateral esquerdo no primeiro jogo. Que vai mais ou menos que nem o Tite largou a Copa do Brasil naquele momento, o Corinthians largou a Sul-Americana. E eu concordo nisso também, tipo, o Carille, o Tite ter feito o trabalho que ele fez, é um bagulho que você olha e fala assim, pô, parabéns pro Tite, foi muito bem. O Carille, ele calou a boca de todo mundo, ele fez o impossível com aquele time do Corinthians. Eu fecho, mas eu fecho com uma condição. Não sei se a gente pode fazer isso, não sei se a gente já fez isso durante o Martirich, mas eu mudaria a nomenclatura do foi bom pra um ótimo, porque eu acho o foi bom eu ficaria com dó de colocar o Tite. Mas Mano Menezes de 14 foi ótimo. Então, e o Mano Menezes pra mim cai pro tem coisas positivas. Mas aí o Tite vai ficar sozinho, não foi ótimo? Sim, foda-se. Categoria só pro Tite criada, então ótimo. Duvido que algum outro a gente vai colocar ali no Botamos o regulamento embaixo do braço. Rapaziada, é isso mesmo, o vídeo é nosso, a gente faz o que a gente quiser. E é isso, pronto. Vamos, Cristóvão Borges. Comum.
Eu não, assim, Ele não foi eu não acho horroroso, que ele foi horroroso no Corinthians, mano, sinceramente. mas como uns aços. O Cristóvão Borges, ele é aquele técnico de continuar trabalho. Ele chega lá e ele não muda. Cara, é o famoso entregador de colete. É, porque ele fez isso no Vasco com o Ricardo Gomes, quando o Ricardo Gomes sai por conta da doença que ele teve, e ele vai bem nisso. Quando que o Tite sai e entra o Cristóvão Borges, eu não achei tão loucura assim, pensando com esse pensamento, de colocar ele lá. Falar assim, pô, irmão, entra aí, você não vai mudar quase nada e você vai manter o time jogando do jeito que tá. Quando o Cristóvão Borges fez isso, enquanto ele estava fazendo isso, o time do Corinthians rendeu. Goleou o Flamengo, ganhou fora de casa, seguiu ali mantendo uma média entre as primeiras colocações do Brasileirão, mas quando o Cristóvão Borges quis colocar a cara dele, e também vamos ser justos, quando que o Cristóvão Borges perde jogadores no meio do ano, porque ele perde o Elias, ele perde o Felipe, ele perde o Bruno Henrique, O André Balada, ele perde um monte de cara. Então assim, eu acho que o trabalho do Cristóvão Borges do Corinthians não foi bom, mas ele foi minado também por uma série de coisas que aconteceram que prejudicaram. Não acho que ele foi horrível, eu acho que ele foi prejudicado pela janela de meio de ano. Eu acho que o comum é justo. Mas foi o que nem a gente falou, tipo, ele até tem coisas positivas, como você destacou o 4x0 contra o Flamengo, que o Corinthians de fato jogou bem. E no final do primeiro turno, o Corinthians termina em segundo, pô. Com ele, que nem você falou, dando continuidade ao trabalho. Ele fez o arroz com feijão ali e deu certo. Exato. Só que depois ficou bem abaixo da média, então, fazendo a junção de coisas positivas e abaixo da média, ele acaba no comum. Oswaldo de Oliveira, pra mim, abaixo da média. Abaixo da média o Pardal, ele foi mal. Ele foi mal, mas eu não acho que chegou no nível Pardal, porque nível eu, ridículo, pelo menos, não me lembro dele inventar tanto. Eu lembro dele inventar, entre aspas, de colocar o Guilherme pra jogar de falso 9. Mas Só não que foi deu mal. certo. Ele não foi tão mal assim. Só que eu julgo como abaixo da média porque, pô, mano, era limitadíssimo. Não conseguia encontrar novas formas. O Corinthians jogava de um jeito muito específico. Ele até tentou mudar, até tentou jogar com o centroavante, que foi o caso do Gustavo, que foi muito mal em 2016. Fora isso, o Corinthians tinha muita dificuldade de jogar, principalmente fora de casa. Inclusive, a forma como o Corinthians jogou a Copa do Brasil culmina muito na eliminação pro Cruzeiro por culpa dele. Pô. Sim, e fora que era um cara que me incomodava um pouco em coletiva, achava um pouco exagerado. Mas eu acho que o Pardal, eu acho que a gente só vai colocar aqueles caras que, assim, são inacreditavelmente ruins. Sim. Então eu acho que abaixo da média pro Oswaldo de Oliveira tá digno. Osmar Loss. Aí um cara que eu acho inacreditavelmente ruim. Muito ruim. Você concorda comigo? Concordo. Tinha muita gente, não sei se você lembra dessa resenha, mas tinha muita gente na época que colocava que o treinador do Corinthians tinha que ser o Osmar Loss e o Carille tinha que ser o auxiliar, porque o Osmar Loss era aquele cara mais enérgico e o Carille era mais santinho. Muita gente falava isso. E querendo ou não, o Osmar Loss ele vinha de trabalhos muito positivos na base do Corinthians. Pra quem não conhece, não lembra do Osmar Loss, ele era técnico do Sub-20 e ele foi muito vencedor. Ele era o rei da Copinha. Ele ganha a Copinha de 17, era o vice de 16, ganha a Copinha de 15 e ele despontou como um possível baita técnico, porque na base do Corinthians ele era fenomenal. O Carille sai, a diretoria do Corinthians até vendo o sucesso que teve efetivar um auxiliar que nem era o Carille, efetivo o que já era auxiliar na época, Osmar Loss, e ele tem um trabalho pavoroso no Corinthians, muito ruim. Ele foi muito mal na sequência da Libertadores, que o Carille já tinha garantido a classificação. Ele vai muito mal no restante, já estreia perdendo em casa pro Milionários. Então, cara, e no Brasileirão começa muito mal também. Era um time que perdeu o total padrão, perdeu o brilho que tinha com o Carille, perdeu a competitividade. Eu acho que o Osmar Loss é um pardal, mano. Eu também acho. Muito, muito ruim mesmo. E mais um cara que, assim, ele ainda teve os caras por um tempo. O Jair Ventura, que é o próximo que a gente vai avaliar, ele sim sofreu com muitas perdas, porque aí sim o time do Corinthians já era completamente outro do Carille pro Jair Ventura. O Osmar Loss ainda teve como desfrutar de alguns caras, ele não soube fazer. Rodriguinho, que não desfrutou. Sid Clay ainda, Balbuena. E ainda assim ele não conseguiu aproveitar esses caras. O Maicon. Sim, também. Foi mal demais. Jair Ventura. Cara, vamos lá. O Jair Ventura é um técnico péssimo? Sim. Ele é um técnico extremamente limitado? Positivo. Mas querendo ou não, teve esse panorama que você trouxe dele estar com um elenco bem ruim, que o elenco do Jair Ventura era ruim, a gente sabe. Ele levou o Corinthians para uma final de Copa do Brasil. Levou merecidamente? Não. Ele meteu uma retranca total no Maracanã pro Corinthians segurar o 0x0, classificou em casa na base da torcida e aí chegou na final e pronto. E na final ele vai muito mal escalando o Jonas de titular, que eu não consigo tancar isso. Jonas e Sheik. Eu achei que jogou bem, tá ligado? Eu achei que não vou nem criticar porque eu achei que foi o melhor em campo do Corinthians no primeiro tempo. Mas eu acho abaixo da média, mano. Eu não acho pardal. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem coisas positivas, como por exemplo, chegar na final da Copa do Brasil e querendo ou não ter deixado o Corinthians cair, porque ele era o técnico que o Corinthians conseguiu se safar.
mas de fato ele entra um pouco na categoria pardal, porque se a gente for olhar essa final de Copa do Brasil, por exemplo, Absurdo. ele nunca tinha jogado com essa dupla de ataque. Emerson Sheik e Jonatas. Inclusive o Jonatas estava muitos jogos sem jogar antes de jogar esse jogo. O Sheik também estava alguns jogos sem jogar como titular. E, se eu não me engano, é a única vez que o Corinthians joga com Gabriel e Ralf como titulares também, pô. Era isso que eu ia falar. Ele quis inventar tudo na final do campeonato, porra. E ele não teve também o entendimento de colocar pra jogar jogadores que estavam pedindo passagens, como era o caso do Thiaguinho na época. Tava jogando muita bola, nem que fosse no Campeonato Brasileiro, pô. E ele ficou insistindo no erro. É que assim, eu não ia colocar ele no pardal, entendendo que entendendo que eu acho que ele não é a última categoria, sabe? Sim. Mas ele realmente é pardal. Tem coisas positivas pra gente destacar, e ele foi um baita no pardal. Só que entre um e outro ele é muito mais pardal do que ele entregou coisas positivas. E ele é ruim, mano. Não dá pra essa Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, carregar ele, o gol do Pedrinho carregar ele até sei lá onde. Então vamos aqui no Abaixo da média. Carille de 2019. Carille que foi campeão paulista. Merecido? Não, mas ganhou. Foi campeão. Mas ganhou, que é o que importa. Um campeonato brasileiro bem fraquinho do Corinthians, que ficou o campeonato inteiro ali brigando entre a 10ª e 8ª colocação, tentando buscar a pré-Libertadores, que no final consegue quando o Carille vai embora e o Diego Coelho assume ali como interino. A gente nem vai avaliar esse trabalho do Coelho, inclusive, só vai avaliar depois em 2020. É só os efetivados, né? Exato. Nas Copas, o Corinthians ele cai na Sul-Americana na semifinal de maneira horrorosa, vergonhosa, não jogando absolutamente nada. E já tinha passado do Fluminense na semifinal, não jogando nada em casa e passando com um gol fora de casa no Maracanã. Aí contra o Del Valle é horrível. E na Copa do Brasil joga muito bem contra o Flamengo, mas acaba eliminado com 2 derrotas, uma dentro e outra fora de casa. Cara, a gente tem avaliação diferente. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que quando a gente fala de Carille 19, a gente tem avaliação diferente. Você vai ler com que nota o trabalho dele? Na que tá aí? O trabalho de 19, qual a tua nota? 6,5. Eu avalio com nota 5. Cara, assim, a minha visão. O Corinthians mereceu ser campeão paulista, futebol jogado? Não mereceu. Mas foi lá, foi campeão, bateu nos rivais. Mais um ano que o Carille teve um bom desempenho em clássicos. O brasileiro do Corinthians, ele ficou muito nesse entre 10º e 8º, mas o Carille chegou a colocar esse time em almejar ali as primeiras colocações. Eu lembro que na parada da Copa América, o Carille sempre falava isso. Espera a parada da Copa América, espera a parada que o time vai melhorar. Ele foi um pardal em entrevista. Absurdo. Sim. Não, nessa época, as entrevistas dele era muito difícil de assistir, dava raiva. Horríveis. E o time realmente, assim, querendo ou não, melhorou na parada da Copa América. Tanto que aquele jogo que o Corinthians está ganhando de 2-0 do Ceará e toma um empate 2-2 com o gol olímpico, naquele momento o Corinthians estava assumindo, eu acho que a 2ª ou 3ª colocação no Brasileirão e estava despontando ali como um dos candidatos. Mas toma um empate, depois daquele jogo o time desmorona um pouco. Então, na minha visão, ele fez um trabalho que o time não jogava tão bem, mas em questão de resultado, não acho que foi ruim, mano. Ganhou o Campeonato Paulista, manteve uma média ali de brigando por pré ou Libertadores do Brasileirão. Eu concordo que o Corinthians quem classifica na real é o Coelho na reta final, mas o Corinthians termina em 8º ou 9º. Mas querendo ou não, ele deixou nessa faixa aí. Mas eu acho que tem coisas positivas, mano. Foi campeão. A coisa positiva chegou é o em título, semifinal. É o Paulista, mas o brasileiro, ele foi brilhante? Não, mas não foi horroroso, foi ok. A Sul-Americana, a eliminação foi triste, mas chegou na semi. E a Copa do Brasil, se perder nas 8º pro Flamengo, ainda mais aquele Flamengo, eu não vou crucificar. Eu acho que o trabalho dele em 19, pra mim, é melhor que o do Cristóvão. Não, eu concordo. Eu acho que tem coisas positivas. Eu acho que cabe ali. Só que eu gostaria de destacar todo o meu descontentamento. Não, pode destacar. Com a campanha de 2019 do Corinthians e do próprio Fábio Carille. Eu acho que até pela expectativa decepcionou. Quando ele volta, a gente tá pensando que o Corinthians ia ser campeão de tudo, né? Depois que acaba 2018, o Corinthians, bizarro. Traz uma porrada de contratação. Olha aí, chegou o Richard, chegou o Sornossa, uau! O Love voltou. Porra, mano, pelo amor de Deus, o Henrique Manuel, velho. Mas enfim, o título paulista colocou ele ali, não tem coisas positivas, porque se tivesse caído na semifinal contra o Santos, o trabalho dele estaria ali no comum, tranquilamente. Quer começar o Thiago Nunes? Posso. Pardal. Sem se alugar muito. O pior trabalho que eu já vi de um técnico no Corinthians, porque o Thiago Nunes ele conseguiu destruir tudo que o Corinthians tinha. Eu nunca vi um time do Corinthians tão terra arrasada. Ele foi contratado pro Corinthians no começo de 2020, depois... Não, no final de 19, e que ele não quis assumir... Bem lembrado. Porque ele queria estudar o elenco do Corinthians e descansar depois de uma temporada desgastante com o Atlético Paranaense. E aí o Corinthians foi com o Coelho e ele assume só no começo de 2020. Com o Atlético Paranaense, ele teve um time que ganhou Sul-Americana, ganhou Paranaense e ganhou Copa do Brasil. Ou seja, o Thiago Nunes naquele momento era o técnico em ascensão no futebol brasileiro. Ele era o cara do momento. E daquele 19 para 20,
criou-se muito a onda também do Flamengo do Jorge Jesus, que era aquele time que jogava bonito e ganhava. Ou seja, no futebol brasileiro ficou com o pensamento de você precisa ter time que tem uma ótima saída de bola, um time que envolve o adversário, você precisa ter aquele time que joga um futebol bonito. Querendo ou não, o Corinthians naquele momento tirou a filosofia que já tinha antes, de ser um time mais defensivo, aguerrido, de buscar ser efetivo, que nem era com o Carille em muitos momentos, para querer o futebol bonito. O futebol total, de colocar todo mundo na roda, de triangulação, tabelinha, saída de bola, sei lá o que lá, e por isso trouxe o Thiago Nunes, além dele ter sido um técnico vencedor no Atlético. Trouxe o Thiago Nunes, o que ele fez no Corinthians? Mandou Ralf embora, mandou Jadson embora, colocou um monte de regra esquisita dentro do CT. Ele fez um campeonato paulista que ele chega na final, mas que antes da pandemia era horroroso, cai na pré-Libertadores, ele quase cai no Campeonato Paulista, aí tem aquela recuperação, tudo mais, o Corinthians chega na final, depois da pandemia. Se não fosse coronavírus, ele poderia ter coronavírus salvou o Corinthians. Mas, querendo ou não, ele chega naquela final apresentando um futebol pífio também, passando na bacia das almas contra todo mundo. Nem sei como levou pros pênaltis aquele jogo contra o Palmeiras. Foi muito Jô sozinho carregando ali. E aí, quando começa o Campeonato Brasileiro, ele começa muito mal das pernas e é demitido depois de uma derrota em casa pro Palmeiras. O combo total do Thiago Nunes, você só consegue destacar de positivo 5, 6 jogos do Campeonato Paulista que ele leva até a final. O resto não é que foi ruim, o resto foi horrível. Foi traumático. Eliminação na pré-Libertadores, Paulistão ruim no geral, o começo de Campeonato Brasileiro horroroso e reformulação dele que não fez sentido nenhum. Eu me lembro muito de um jogo específico. Eu lembro do jogo contra o Goiás. Fora de casa, é 2x1 pro Corinthians. 2x1. O Corinthians vence, acho que é com gol do Avelar. Gol do Avelar, verdade. Eu me lembro muito dos caras falando na narração, eles falavam isso todo jogo, que o Danilo Avelar e o Gil eram os caras que mais tocavam na bola do time do Corinthians. Porque era toda hora passe pra um, passe pra outro, passe pra um, passe pra outro, e a bola voltava pro Cássio. O Cássio devolvia e ficava numa triangulação Cássio, Avelar e Gil, porra. Era isso que o Thiago Nunes tinha. Então, de fato, quando o Coelho assume e logo em seguida o Mancini, o Corinthians não tinha nada, porra. Não tinha nada. Não tinha uma jogada. Teve que começar do zero, não tinha nada. Tanto que muitos dos gols que saíram do Corinthians nessa época, bola parada. Sim. Porque era onde dava pra caçar alguma coisa, um bate-rebate. Jogadas trabalhadas nessa época aí é difícil de achar. Diego Coelho não era mais interino, agora ele já era de fato técnico do Corinthians, porque o Corinthians decidiu apostar nele, depois ele vai muito mal e aí sim vem o Mancini. É no mínimo abaixo da média, mas eu pendo pelo Pardal também. Cara, eu acho difícil, porque de fato era um time do Corinthians bem do ruim. Bem do ruim. E que, querendo ou não, ele consegue melhorar em relação ao Thiago Nunes. Mesmo mal, ele consegue recuperar um pouquinho. Saiu do 0 pro 2. Exato. Perfeito. Se o Thiago Nunes é um 0, é um nota meio, o Coelho é 2, tá ligado? 2, 2,5, 1,5, é mais ou menos ali naquela média. Eu acho que só por isso eu colocaria ele abaixo da média. Porque ele conseguiu melhorar um pouquinho, querendo ou não, ele ainda conseguiu fazer o Rony começar a jogar ali, jogar bem naquele começo de 20. O Xavier também, quando entrou, começou um pouquinho bem, ele conseguiu fazer alguma coisa. Coisas que nem o Thiago Nunes conseguia fazer. Eu acho que eu fecho pela expectativa também. A gente não esperava nada do Coelho e foi isso. Ele veio do Sub-20. Se você for comparar, por exemplo, com o Osmar Loz, não existe comparação da expectativa. A expectativa com o Osmar Loz era de manter o trabalho do Carille. Era de ser o sucessor do Carille e foi uma desgraça. Wagner Mancini. Mano, posso falar? Pela expectativa? Não me vem que foi bem. Eu tava pensando que foi bem, mano. Não dá. Com todo respeito, mas não dá. Eu acho que tem coisas positivas. E ponto. Gosto do Mancini, para o que se esperava dele, uma nota 7 ali pro trabalho dele, 6,5, tá perfeito. Só que, mano, o Corinthians, ele engata uma sequência muito boa, começa a melhorar desempenho, começa a vencer jogos que a gente julgava impossível, como aquele jogo contra o Atlético Paranaense, a vitória importantíssima contra o Vasco em São Januário. O Everaldo bicicletinha. E o Corinthians emenda uma sequência, acho que de 7 jogos sem perder, mete 5x0 no Fluminense, mete 3x0 no Sport. Perde 4x0 do Palmeiras e 5x1 do Flamengo. Aí que vem, leva algumas goleadas. A reta final do Campeonato Brasileiro é ruim, se não me engano o Corinthians não vence nenhum dos últimos 5 jogos, empata com o Vasco em casa naquele jogo que o Natel joga a bola na lua, não joga absolutamente nada, perde ali alguns jogos na reta final, perde pro Santos. Começa perdendo a derrocada foi pro Bragantino em casa e perde 2x0. Exato, e começa a perder jogando muito mal. Aí vai pro Paulista do ano seguinte, o Corinthians ele vai bem na fase de grupos, mas é eliminado do Palmeiras não jogando nada, assim, sendo amassado. Sul-Americano, o Corinthians perde 4x0 pro Penharol, perde em casa pro Penharol também. Mano, eu acho que tem coisas positivas e ponto. Você me convenceu. Coisas positivas. É que eu sou muito agradecido pela recuperação que ele fez, porque se não fosse o Mancini, a gente ia cair. A gente ia cair em 2020 se não fosse o Mancini. Ele salvou aquele time, almejou até uma vaga na Libertadores, depois caiu de produção, ficou meio de tabela, mas o trabalho do Mancini é isso, né?
o que dá pra destacar positivo é a retomada, que ele foi contratado pra isso, pra livrar o Corinthians do rebaixamento, ele livrou. Silvinho. O Silvinho no Corinthians, ele foi muito criticado. Muitas das coisas que o Silvinho falou prejudicou muito ele virou meme em muitos quesitos. Ele era realmente meio esquisitão, né? Aquele detalhe que eu tava esquecendo. Evita. Eu jogo na linha de 4, porra, é sacanagem. Especialista na linha de 4. Mas, mano, no geral, o trabalho dentro do Corinthians, o problema do trabalho do Silvinho foi quando que ele teve material humano, o que é bizarro. Mas quando que ele teve material humano pra jogar bola, o Silvinho não soube lidar com as chegadas de Roger Guedes, de William, de Renato Augusto, de Juliano, de todo mundo que chegou para encorpar aquele elenco. Mas, quando que o Silvinho teve pouco ao seu dispor, pouco no seu elenco, ele conseguiu entregar ali algo positivo. Ele foi eliminado na Copa do Brasil, realmente vexatório, mas querendo ou não, ele estreia naquele jogo em derrota em casa, então é complicado. Inadmissível, mas apesar de que também dá pra colocar um gol na conta do Raul Gustavo, que tava lá na casa do e Chapéu. dá pra passar um pano que o cara tinha acabado de pisar no Corinthians e teve que estrear, né? Mas passar um paninho. Um paninho. Não muito também. Mas ele faz um primeiro turno de Brasileirão relativamente ok, bom, e ele termina o campeonato classificando o Corinthians para Libertadores de forma direta. Então, assim, o trabalho do Silvinho, na minha visão, apesar de eu achar ele um treinador limitado, que teve muita dificuldade de ganhar alguns jogos fáceis, que teve muita dificuldade de fazer esse time jogar bola, eu acho que teve coisas positivas, mano. Teve coisas positivas, eu concordo. Ele foi muito abaixo da expectativa, mas é inegável, principalmente pelo primeiro semestre, onde o Corinthians não tinha nenhum reforço, inclusive foi o momento que o Duílio estava secando folha salarial, foi mandando todo mundo embora, foi só perdendo jogadores e não trazendo ninguém, o máximo que trouxe foi jogador de empréstimo, que voltou a porra do Marquinhos, que é horrível. Ele conseguiu fazer o time ir chegando longe, ganhando alguns jogos, inclusive era um time que bizarramente jogava melhor fora de casa do que dentro de casa. Depois o segundo turno inverteu. Depois do segundo turno voltou a jogar bem dentro de casa, que a torcida inclusive volta pro estádio, enfim. O Silvinho foi abaixo da expectativa, mas ele ainda assim conseguiu atingir coisas boas, então tem coisas positivas pra falar. E querendo ou não, o Silvinho ele jogava com um tripé de meio campo que tinha Cantígio de primeiro, Gabriel na frente e aí era ou o Rony ou o Vitinho. Olha o nível desse time. Esse time era horroroso. Então acho que extraiu até mais do que precisava quando tinha pouco. Vitor Pereira. O trabalho dele é um trabalho de um cara que foi mal em clássicos, mal no Paulistão no tempo que chegou, mas que chega em uma final de Copa do Brasil merecendo ser campeão, porque o Corinthians merecia mais do que o Flamengo, chega em umas quartas de final de Libertadores depois de 10 anos que o Corinthians não conseguia esse feito e classifica o Corinthians direto para Libertadores do Brasileirão, fazendo um ótimo campeonato brasileiro. E com um time que hoje a gente vê que realmente era mais limitado do que a gente achava na época. E, pô, mano, na boa, revelando muito moleque. Muito moleque. E, inclusive, uma coisa que eu tava pensando esses dias. Na boa, o Vitor Pereira é um puta treinador, mano. Puta treinador. No Corinthians. No Corinthians. Qual que é o último bom trabalho não, qual que é o último bom momento que a gente lembra do Fagner com a camisa do Corinthians? E nem foi o campeonato inteiro, alguns momentos em 22. Último grande momento do Cássio com a camisa do Corinthians, 22. O Balbuena, que em 23 foi terrível, 22 foi bem. Raul Gustavo jogou muito bem com ele. João Vitor tava muito bem com ele em 22 Fausto Vera. Duqueiroz. Melhor temporada da vida do Duqueiroz para sempre vai ser o Corinthians de 2022. E outro cara que hoje em dia ainda segue sendo bom jogador, mas o Mantuan. Inventou o Mantuan. Lucas Piton. Melhor momento no Corinthians foi com o Vitor Pereira. Último grande momento da carreira do Fábio Santos. 2022 também. Tudo com o Vitor Pereira, mano. E ele, inclusive, fazendo, que nem você falou, fazendo Raul Gustavo, Duqueiroz jogarem bola. Caras que a gente não achava que era possível jogarem tanto quanto eles jogaram. O Duqueiroz foi revelação do campeonato, merecido. O Raul Gustavo a gente sabe hoje o quão limitado ele é. E ele era um grande zagueiro em 2022. Então, mano, eu acho que ele foi muito bem. Eu vou de foi bem também. Eu acho que eu só não colocaria no foi ótimo porque o Tite é o Tite. Não, né? O Tite merece estar ali sozinho, acho. Foi campeão brasileiro com a maior pontuação da história na época e com um futebol muito acima da média. Acho que é justo dessa forma. E eu acho, inclusive, que talvez o Vitor Pereira teve um trabalho melhor em 22 que o Mano em 2014. Teve. Principalmente por a gente for bota olhar na frente do Mano. Não tem essa porra, mas bota na frente do Mano. Fernando Lázaro. A variação do Fernando Lázaro em si, a gente tem que ela é erro do Duílio. Duílio. Ele não é um técnico, pô. Ele é analista de desempenho, pô. Ele nunca foi técnico. Então, se a gente criticar o cara, a gente tem que criticar o Duílio, que não era pra estar ali. Dito isso, ele fez um campeonato paulista até as quartas de final, bom, bem dentro de casa, foi bem nos clássicos, vale lembrar, o Fernando Lázaro nunca perdeu um clássico pelo Corinthians, empatou com o Palmeiras, com o Santos e ganhou de São Paulo fora, quebrando um tabu no Morumbi. Contra o Palmeiras, inclusive, jogou melhor e contra o Santos, inacreditável a gente ter perdido, porque foi um pênalti burro do Rony, né? Foi do Maicon. Que o Giovani dá um passe horrível, esquisito, maluco. Puta, é verdade, foi do Maicon. É isso aí. Ele faz até que um bom Paulistão até as quartas.
ele coloca ali uma dupla de volantes interessante, né? O Rony e o Juliano, que se reinventaram. O melhor momento do Rony com a camisa do Corinthians com o Fernando Lázaro. E jogando muito. Jogando muito. O Juliano bem ali também. O Renato estava bem na mão do Fernando Lázaro. O Roger começou bem na mão do Fernando Lázaro. O Adson estava jogando muito bem. O Adson também muito bem. Só que o problema é que no desenrolar do tempo, a gente viu que o Fernando Lázaro não tinha capacidade de ser técnico. Ele conseguiu fazer o básico ali no Paulistão e dar certo, mas aí quando ele perde o Renato Augusto, não consegue ali colocar ninguém para suprir, coloca o Paulinho, que até faz gol nas quartas contra o Ituano, mas o rendimento do time cai drasticamente. Então aí o Fernando Lázaro já é eliminado no Campeonato Paulista pro Ituano. O Fernando Lázaro perde o primeiro jogo da Copa do Brasil de 2-0 pro Remo, fora de casa. Bizarro. E também no Brasileirão ele joga só uma partida, disputa uma partida que ganha do Cruzeiro. Na Libertadores, 2 partidas, né? Ganha do Liverpool e perde pro Argentinos Júnior em casa. Então eu não acho que foi um trabalho horrível, mas foi um trabalho que, em determinado momento, a gente olhou e falou: pô, esse cara não dá, né? Não dá. Não consegue fazer o time jogar bola e tá perdendo jogos que não dá pra perder. Eu iria no comum, considerando que a gente está avaliando um analista de desempenho, que nem você falou, fez uma boa fase de grupos de Paulista, onde a gente viu os caras jogarem bem, não perder nenhum clássico, os caras realmente jogarem um nível acima da média, mas que, pô, mano, depois decai muito e em jogo grande, que era o que a gente esperava, como era o caso da Copa do Brasil e da Libertadores, o time não só perde, como vai muito mal, pô. Vai muito mal, concordo. Cuca, pô, mano... Mano, qual que vai ser o critério? Também não sei. Pô, Dois jogos. Vamos lá. 2 jogos. 2 jogos. Uma derrota de virada pro Goiás, que o Corinthians é amassado. Ganha do Remo em casa na Bacia das Almas. Praticamente finaliza 3 bolas no gol. O gol do Adson, uma bola na trave do Roger Guedes de cabeça logo em seguida e o gol do Roger Guedes no final do jogo. Tem muita gente que até fala, tipo, mas o Cuca classificou o Corinthians contra o Remo. O Corinthians tinha obrigação de classificar contra o Remo, primeiramente. E segundo, que a gente não jogou porra nenhuma aquele jogo e se baseou justamente na genialidade do Roger Guedes. E pronto. E aí passou nos pênaltis, na pressão da torcida também. É muito difícil, cara. Eu acho que o que a gente pode pesar ali é o quão que a contratação fez ruim pro ambiente do Corinthians. Que fez ruim mesmo, assim, criou um ambiente negativo na torcida, até no elenco, na mídia. Então, mas também vai se basear no quê? Abaixo da média? Qual que é a tua nota pro Cuca? Pra passagem dele? Só trabalho. Não tem sem nota. 3. Eu acho que eu colocaria no abaixo da média, porque pelo combo geral da contratação e também porque quando você traz o Cuca, pelo menos o Cuca treinador de futebol, você espera um bom trabalho. E o cara sair em 2 jogos, por mais que não tenha a ver só com o desempenho em si, é algo que você fala assim, pô, mano, foi abaixo da expectativa. E até porque também foi ele que pediu pra sair, ele não foi mentido. Vai na abaixo da média. Luxemburgo. Complicado, mano. Complicado. Porque o Luxemburgo tem pontos positivos e tem muitos pontos negativos. Banca o Murilo como titular do Corinthians. Moscardo. Que revela o Moscardo, que ninguém cotava que nem subisse pro profissional porque era muito moleque. E ele revela o Moscardo. Ele chega em 2 semifinais. Ele começa a utilizar muito mais o Wesley. Muito mais o Wesley, é verdade. Ele fica 11 jogos invicto, chega em 2 semifinais. Mas o problema é que o Luxemburgo era um cara que era ultrapassado, sim. Que dava entrevistas coletivas bizarramente horríveis. A da Copa do Brasil... Não tem como. E o Luxemburgo é o grande responsável por o Corinthians ser eliminado na Copa do Brasil. Ele assume nas oitavas, ele faz um péssimo jogo fora de casa contra o Galo, o Corinthians perde 2-0. O melhor jogo do Corinthians 2023 é com ele na volta contra o Atlético. O Corinthians amassa o Atlético Mineiro. É verdade que eles com o time misto, mas consegue meter um 2-0 e se classificar. Nas quartas, mesmo roteiro. Nem joga tão mal lá em Minas, mas perde 1-0 pro América e num jogo maluco passa pra semifinal dentro de casa. E a semifinal contra o São Paulo é inacreditável. Porque ganhou sem convencer em casa e foi amassado, humilhado pelo São Paulo no Morumbi. O Corinthians até reage no segundo tempo, mas era pra ter saído pro intervalo tomando 4-0 pro São Paulo. O Luxemburgo, ele deixou o Corinthians brigando pra não cair. Ele ficou o quê? Umas 7, 8 rodadas sem ganhar no Brasileirão. Teve pontos bons, mas eu acho que teve até mais pontos ruins. Eu fico entre comum e abaixo da média. Eu iria de comum. Eu acho que, porra, mano, na boa, apesar de toda a raiva, eu acho que não tem comparação com o Oswaldo de Oliveira, Jair Ventura, Coelho. O Luxemburgo é acima desses caras. Sim. Pelo mesmo caso que você falou. Tem coisas positivas, tem coisas que dá pra destacar no trabalho dele, apesar de não serem tantas assim, e tem coisas que ele realmente se mostrou bem abaixo da média. Caso de Pardal, de inventar, não sei se ele chegou a inventar tanto, mas inventar do caso do Pardal não acho que aconteceu, e ele tem essas coisas abaixo da média, como falar que queria que o Corinthians estivesse perdendo no primeiro tempo. E as eliminações são doídas também, algumas derrotas. Sim.
Mas eu fecho no comum também. Apesar que eu acho que ele teve muito mais erros do que acertos, eu fecho no comum. Mano Menezes de 2023/24. Pardal. Não consigo colocar algo diferente de Pardal. Beleza, ele não cai, mas ele eu acho que não fez mais do que obrigação, porque o Corinthians, ele pega o Corinthians num lugar e deixa em uma, 2 posições pra cima no máximo. O jogo da estreia dele é contra o Fortaleza. Fortaleza lá. Ou seja, ele estreia sendo eliminado da Sul-Americana, mas aí também não dá pra botar muito no como, porque o Fortaleza tava bem, era fora de casa e o cara estreou ali. No Brasileirão, ele fez o arroz com feijão pro Corinthians se salvar. Ele teve muito mérito de colocar o Romero na equipe titular e de dar uma função diferente pro Romero, dele jogar atrás do centroavante. E o Romero foi muito bem nesse quesito, salvou o Corinthians. Mas a gente tem que lembrar que ele sofreu até o final, tomou 5-1 pro Bahia dentro de casa, inadmissível. Perdeu os jogos de forma inadmissível também. E o 2024 dele é simplesmente uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. De ele ter a pior campanha do Corinthians em 70 anos no Campeonato Paulista. Dele perder o tabu em casa pro São Paulo, perder pro Santos que tava na Série B naquele momento. Das declarações que ele deu do Yuri, do Ranieri, ele simplesmente não conseguiu arrumar nada. Foi uma terra arrasada que ele fez com o Corinthians em 2024. Fora um 2023 bem do comunzinho, eu vou de Pardal. Eu acho que é isso, 2023 comum, o 2024 Pardal. Só que o comum dele já não é tão comum assim, já é um comum meio abaixo. Por exemplo, para Luxemburgo, quem eu acho que foi melhor no Corinthians 2023 foi o Luxemburgo. O Luxemburgo e o Mano Menezes. Então eu vou fechar com você no Pardal, realmente, porque... Esse começo de 24 é inadmissível. Mano, não dá pra perder 5 seguidas no Campeonato Paulista. Perdendo pro Ituano, que foi um dos piores times do campeonato, no finalzinho. Tomar 3-1 do Novo Horizontino dentro de casa. Teve uma vitória que foi contra o Guarani, que o Corinthians sequer joga bem. Joga muito mal. Perde pro São Bernardo com 1 a mais desde os 8 minutos do primeiro tempo. Verdade, bem lembrado. Antônio Oliveira, que eu já vou adiantar que eu tive um erro de avaliação no ano passado com o Antônio Oliveira, porque eu julguei que realmente ele não era o maior culpado no momento que ele sai, tava tudo errado com o Corinthians na época que o Antônio Oliveira sai, e a preocupação era vai sair ele para colocar quem, porque não via ninguém com capacidade de realmente mudar o time, de fazer muito mais do que ele estava fazendo, e eu tava errado, porque o tempo mostrou também que o Antônio Oliveira era um técnico extremamente limitado. Mas você já tem uma avaliação precisa que eu tô em dúvida ainda? Eu tô entre o comum e o abaixo da média, não acho que chega a ser Pardal. Eu tava entre Pardal e abaixo da média, mano. Eu acho que ele não é um Pardal, não acho que ele chegou a inventar tanto e tão mal assim. O comum pra mim seria no caso de que ele não faz nada muito diferente do normal. Ele escala o 4-3-3 dele ali e ele insiste na escalação que ele acha que é a certa até o final. E é isso, ele não tinha nenhum tipo de variação tática. Eu não lembro, pelo menos, de ver o Corinthians jogar com 4-4-2 com ele, por exemplo, com 3 zagueiros. Ele insistiu com o 4-3-3 dele até onde deu, com o Wesley parado numa ponta e, inclusive, o Wesley, por muito tempo, carregou o trabalho do Antônio Oliveira. Porque o Antônio Oliveira, ele melhorou o time do Mano Menezes? Melhorou bastante. Porque o time do Mano era um 0 e ele deixou um time ser pelo menos uma cara de time. O Mano Menezes era um nada. Com ele era um time ali nota 5, nota 6, era um time que tinha uma cara. Ele passa na Copa do Brasil tranquilamente pro Cianorte, São Bernardo e América, de Natal. Ele faz uma boa fase de grupos de Sul-Americana e passa em primeiro e jogos convencendo dentro de casa, apesar de alguns tropeços, mas faz uma boa fase de grupos de Sul-Americana. Ele era um cara que tinha um elenco na mão, que nunca arrumou problema também. Então esses pontos eu acho que dá para ser levado em consideração para ele não entrar no Pardal, porque ele teve alguns pontos positivos. Mas foi o que você disse. E até porque a fase de grupos do Paulista muda de água pro vinho quanto Oliveira. Muda muito, muita coisa. O Corinthians tá brigando para não cair e ele quase leva o Corinthians a se classificar, né? Mas dito isso, mano, o Campeonato Brasileiro, ele ter ganho só 1 em 13, eu acho que não tem como defender. Não tem como subir uma régua dele pra comum por conta disso. Não, comum eu também já discordo, acho que não dá, eu tô no abaixo da média. Cara, e assim, o Corinthians ganhou uma rodada em 13 no Campeonato Brasileiro. E perdeu para Bragantino, tomou 2-0 de Juventude, perdeu para um Palmeiras de 2-0 assim, o Corinthians não jogando rigorosamente nada. Toma um empate em 2-2 no jogo contra o Atlético Goianiense, que o Corinthians tinha aberto 2-0 no placar. Empata em casa com o Cuiabá, que outro time que chegou a cair também. Empata com o Atlético Paranaense, que não estava tão mal na época, mas que chegou a cair no final do campeonato, em 1-1 também. O Corinthians perde pro Inter, sendo amassado. Se não fosse o Carlos Miguel, teria perdido pro São Paulo em casa. Não conseguiu ganhar do Atlético Mineiro com 1 a mais desde o primeiro tempo, na estreia do Brasileirão. Olha, mano, era cada roteiro de jogo também
que assim, o Corinthians não jogava nada, perdia pra time pior, era massacrado por time um pouco melhor que o Corinthians. E quando que ele sai, por mais que ele não tinha realmente material humano, quando ele sai, a gente viu que aquele time do Corinthians era um nada. O Ramon chegou e arrumou, mas até ele com o Rafael Laruccia, que ficou 3 jogos, o que aquele time do Corinthians era um nada absoluto é sacanagem. É que tem algumas coisas também pra colocar na conta, que a gente pode concordar que o ambiente Corinthians naquele momento não ajudava, era realmente verdade. tava pegando fogo. Sim. E o elenco, porra, se a gente for comparar com o do Ramon Dias, é bem mais capacitado do Ramon Dias pela janela de meio de ano que o Corinthians fez. E você foi bem colocado, tipo, tem o lance da Vaidbet, saída de Mosquito e Arthur Souza, saída de Carlos Miguel e Cássio. O problema Foi do o Carlos pior Miguel momento do foi Corinthians com em ele. muitos anos, assim, no bastidores. Sim, então, cara, foi realmente um momento difícil. Eu acho que, assim, numa situação normal, ele poderia ser um técnico que chegaria no comum, que poderia realmente entregar mais. Mas o momento eu acho que não ajudou ele e ele também não se ajudou. Eu acho que, pela falta de elenco, pelo momento dos bastidores e porque ele conseguiu fazer alguma coisa na Copa do Brasil e na Sul-Americana, E querendo pra não mim ele não tá salvar no o time Pardal. do rebaixamento do Paulista, Sim, mas se não fosse as coisas estaria no Pardal, mas isso salvou a pele dele estar no abaixo da média. E vamos encerrar com o Ramon Dias. O Ramon, ele pegou um time que estava em 17º, 18º há 30 e tantas rodadas, há 20 e poucas rodadas, e conseguiu 9 vitórias consecutivas levar esse time para a Libertadores. A gente está acostumado a ver uma grande sequência de vitórias com times que brigam por título. O time que fica no G4 do campeonato inteiro, o time que está lá em cima, que tem uma arrancada para conseguir um título. O time que está na zona de rebaixamento do campeonato inteiro, há 20 não sei quantas rodadas, a gente não vê. E a gente não viu um Corinthians conseguir 9 vitórias seguidas no Brasileirão sem ser o do Ramon. Sem ser, a gente nunca viu isso na história. É a única sequência da história do Campeonato Brasileiro do Corinthians é do Ramon Dias, de tantas vitórias assim. Ele, querendo ou não, consegue chegar longe nas Copas, mesmo com um time que estava brigando para não cair, que muitas pessoas falavam que isso vai acabar com a temporada do Corinthians, o Corinthians vai cair porque não está abrindo mão das Copas. E ele tentou abrir mão das Copas, tentou abrir mão no jogo contra o Grêmio. Ele não queria se classificar nunca. Não queria se classificar, mas o Corinthians foi indo e chegou nas 2 semifinais. Tudo bem que por conta dele, algumas decisões dele, eu acho que o Corinthians acabou sendo eliminado. E esse ano ele consegue ser campeão paulista. Depois de 6 anos, um time que era terra arrasada, que realmente a gente estava já meio que se preparando para o pior, ele consegue dar uma retomada incrível. Ele foi bem e eu fico em dúvida se ele não foi ótimo. E aí? Ganhou em cima dos caras. Apesar de não jogar tão bem assim, foi merecidamente o campeão paulista. Teve a melhor campanha, passou bem nas quartas e na semi, foi melhor que o Palmeiras na final. Teve a recuperação fantástica ano passado. E muita gente coloca na conta, e eu acho que é justo colocar na conta, as eliminações do ano passado nas Copas. E eu acho que é justo. E ele realmente Libertadores esse ano também. Também, mas nas Copas eu acho que é um caso à parte do ano passado. Porque ele realmente teve culpa, porque ele abriu o time contra o Racing, tirou todos os meias, botou só atacante e o Corinthians, além de o Corinthians já ter cedido o empate em casa, foi eliminado. Na Copa do Brasil ele escala um time pavoroso para jogar o jogo de ida contra o Flamengo e no jogo da volta bota o Giovani de lateral, não sabe armar uma tática para o Corinthians tentar furar o bloqueio do Flamengo e é eliminado. Mas, cara, eu não vou nem colocar isso tanto na balança, porque apesar dele ter errado, que nem você falou, quem que imaginava que a gente ia ganhar na semifinal, mano? Não era pra chegar na semifinal, foi um milagre ter conseguido chegar ali. E por um gol que não levou as duas pros pênaltis. E contra os 2 campeões, os merecidos campeões dos respectivos campeonatos, o Flamengo da Copa do Brasil, o Racing da Sul-Americana, eram os melhores times. O que eu coloco na conta realmente é a Libertadores. A Libertadores é foda, mano. Porque o Corinthians, ele não só contra o Barcelona, contra o UCV, já tinha sido uma vergonha. Foi patético os 2 jogos. Eu fiquei puto depois que acabou o 3-2, porque eu achei inadmissível o Corinthians, contra o 8º colocado na época da Venezuela, ter que se classificar com gols 43 do segundo tempo, chorado, depois de ceder o empate 2 vezes, depois de não conseguir ganhar fora de casa, com uma postura deplorável, e aí toma uma sacolada do Barcelona de Guayaquil fora de casa, que tem muitos erros do Ramon. Na volta até consegue minimamente almejar uma reação, o Corinthians não joga mal aquele jogo, mas enfim, a Libertadores foi vexatória do Ramon. E também tem um fator de começar mal a Sul-Americana, começar mal o Brasileirão, mal no derby, mal contra o Fluminense. Então eu acho que esses pontos poderiam pesar para ele ficar no foi bem. Mas eu também fico nessa dúvida do ótimo, cara. Porque eu realmente acho que o trabalho dele no Corinthians foi melhor que o do Vitor Pereira. Eu não acho, por exemplo. Eu acho que o trabalho no combo geral, o do Vitor foi melhor, até pelo que eu falei de, tanto jogador que na real era ruim e ele convenceu a gente que era bom. Mas eu acho que eu vou fechar no foi bom, no foi bem, porque, cara, a comparação realmente estou fazendo aqui com o Tite. Porque apesar de eu entender também que o Ramon fez uma parada muito acima da média, inacreditável também, parecido com o Carille, no sentido de que ninguém acreditava,
era candidato a brigar pra não cair, ele transformou o time em outra coisa, num time que se tornou campeão. Mas é que eu acho que o Tite, mano, era um time que, de fato, jogava muita bola, batia em todo mundo, jogava com muita facilidade. Era o time que a gente estava acostumado no final do jogo, nos últimos 5 minutos do Corinthians, só tocar bola. Sim. Só tocar bola pra lá e pra cá, porque eu não queria humilhar o adversário. Na cara não. E ia com calma. E de qualquer forma, o time do Tite, ele vai mal na Libertadores, que é eliminado. Mas que nem eu falei, o começo do ano, o Corinthians, pô, mano, tinha um futebol incrível. O Campeonato Paulista do Corinthians, a fase inicial, joga demais. Aí tem ali um período de 2, 3 meses, onde rola crise, atraso de salário, alguns jogadores vão embora, como é o caso de Fábio Santos, Guerreiro, Sheik, Petros. E nesse período de turbulência, de 2, 3 meses, o Corinthians acaba sendo eliminado no Paulista, acaba sendo eliminado na Libertadores, e depois já retoma. Já retoma, já tem toda a fase invicta, já é líder do campeonato inteiro e do jeito que você falou. Mais vitórias, mais pontos dentro de casa, mais pontos fora de casa, saldo de gol, melhor defesa, melhor ataque. Em tudo, o Corinthians foi o melhor time do Brasil em 2015. Não sei se o Ramon chegou a ser o melhor time do Brasil, principalmente porque quando foi colocado à prova contra o Flamengo, contra o Racing, por exemplo, o Corinthians decepcionou. Mas tem mais um ponto que a gente não tá se atentando, que eu queria trazer aqui só rapidão do trabalho do Tite. A gente tá avaliando 2015, né? Sim. Mas a gente não tá avaliando também a eliminação pro Audax e pro Nacional, em 16. Que é uma pica. Você foi muito bem agora. Eu não tinha me atentado a esse detalhe. A gente não tinha citado assim, ser eliminado pro Audax no Paulistão. Beleza. Eu acho que a gente pode colocar isso na conta. Nossa, como a gente não falou disso o vídeo inteiro, velho? Então, bizarro. Mas, cara, eu acho que, porra, se a gente for parar pra olhar, era um time do Corinthians que nem a gente falou algumas vezes. É um desmanche. A gente perde Gil, Gil, Jadson, Renato Augusto, Wagner Love, Malcom, fora alguns jogadores do banco de reservas. Mas, caralho, é verdade, tem 2016. Não, então que bom, porque, pô, mano, agora não tem nem discussão com o do Carille, velho. Eu acho que essas duas eliminações aí já dá uma quebrada total, né? Verdade que, assim, o jogo contra o Audax, é que realmente o Audax jogou muito bem, o Corinthians acabou levando 2 golaços e acabou sendo eliminado, mas foi eliminado dentro de casa, nos pênaltis, fazendo 1 gol de pênalti. E contra o Nacional, o Tite vai muito mal, né? Insiste no Alain Mineiros, caramba. Sim. Pô, mano, e se a gente abolir, agora que a gente lembrou de 2016, abolir a categoria ótimo, ficar só com o foi bem e tacar o Romão Dias ali junto? Eu fecho você. Resolve nossa vida. A gente fez tudo isso pra nada, né? A gente fez tudo isso porque a gente foi animal, pô. Porque a gente simplesmente esqueceu do trabalho do Tite em 2016. E a gente pede que todo mundo que tá vendo o vídeo não se assuste com o Tite ali e lembre que também o cara foi eliminado pra Santos na Copa do Brasil, pra Guarani do Paraguai. Nossa, mas tá errado isso aqui, velho. Tá errado isso aqui. O Tite campeão brasileiro está com Mano Menezes, Vitor Pereira e Ramon Dias, pô. Ah, que merda. Volta a categoria. O Tite tá lá em cima sozinho. Foda-se. O Tite tá lá em cima sozinho. Eu também, é verdade. Dá pra meter Ctrl Z? Também. Não sei se dá. Não dá. Enfim, vocês entenderam. O Tite tá sozinho no ótimo. Não tem como. O cara foi campeão brasileiro, pô. Nenhum outro ele foi. Então é isso, rapaziada. A gente teve alguns problemas técnicos agora no final pra gente conseguir armar a tier list do jeitinho que a gente queria. Mas eu acho que o recado tá dado, deu pra entender. Deixa nos comentários se você concorda ou discorda da nossa opinião aqui em qualquer um desses tags que a gente avaliou. Deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal. Tamo junto. Vai Corinthians. Vai Corinthians.